Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. E hoje é segunda-feira, dia do provocador filosófico, Emerson W. Dias. Muito boa tarde, muito boa noite, obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Opa! Você tá tranquilo aí, Emerson? Tranquilo e favorável, Renato. Opa, então tá bom. E aí o César já tá mandando um abraço pro grande Emerson W. Dias. Grande abraço pro César Carlos. E o que você traz pra nós nesta segunda-feira? Renato, vou falar sobre autonomia e heteronomia. Vamos lá. Bom, autonomia é a capacidade da gente se governar pelos próprios meios, certo? Então somos autônomos, então eu mesmo me governo e tal. Mas o Immanuel Kant, grande filósofo do século XVIII, ele criou um termo chamado heteronomia, que seria o oposto da autonomia. E o que é o oposto da autonomia? É aquela sujeição que o indivíduo tem à vontade de alguém. Ou seja, é quando ele faz alguma coisa não porque ele escolheu fazer, mas porque ele foi levado a fazer, porque ele não tinha a autonomia. E essa ideia do Kant de falar de heteronomia me chamou muita atenção, porque eu vi um livro esses dias que dizia o seguinte: lembra daquela propaganda, Renato, de um certo refrigerante, que eu não vou citar o nome porque eles não pagam o nosso merchan aqui? Claro. Mas o slogan era o seguinte: obedeça a sua sede. Lembra desse slogan? Eu lembro, claro. Então, o obedeça a sua sede é um pouco da ideia do que é a heteronomia. Por quê? Porque a gente não controla a nossa sede. Mas eu tenho que te perguntar isso, porque você está falando de autonomia e heteronomia, certo? Quando você obedece a sua sede, é autonomia? Ou você está dizendo que é heteronomia? Heteronomia, exatamente. Mas a sede não é minha? exemplo, não sou eu que estou decidindo isso? Não, a sede não é você, né? Você não controla a sua sede, né? A sede diz a você a hora que você tem que tomar água. É o organismo, então. Exatamente, né? Porque é um conceito, Renato, que é ligado à satisfação da necessidade, de um desejo, de uma vontade que você não controla. Simplesmente você não tem o domínio sobre isso, né? A tua vontade, o teu interesse, a tua sede, ela é maior do que a tua razão, né? Porque ela diz a você, olha, toma água, e você é movido por uma heteronomia e não por uma autonomia, porque você não manda na sua sede, né? Ela manda em você. Entendi. Então esse exemplo, que é um exemplo, né, simples, obedeça a sua sede, ou seja, tome o tal refrigerante, significa dizer o seguinte: não tenha razão, não tenha motivação contrária a não ser aquilo que te leva a ter a sede. Então vá lá e toma o refrigerante. Porque é o seguinte, né? Eu não ajo por liberdade, eu ajo por uma obediência. Não é verdadeiramente uma liberdade que o indivíduo tem, né? Não é a razão comandando a vontade, mas é a vontade nem passando pela razão dizendo o que tem que ser feito. E o livro que eu li, Renato, eu achei um exemplo muito interessante, que ele diz o seguinte: imagina que uma criança, Renato, olha só, imagina que você seja um pipoqueiro, né? E você venda pipocas a R$3 um saquinho de pipoca. Eu nem sei quanto custa um saquinho de pipoca, mas suponho que seja R$3. Eu acho que tá barato aí, eu acho que tá barato aí um saquinho de pipoca, tudo bem. Tá barato? Uhum. Eu não sei o preço, a referência, mas suponho que uma criança que não saiba fazer conta e não saiba o valor da nota do dinheiro, ela mostre pra você R$10 e diga pra você: tio, com esse dinheiro dá pra comprar um saco de pipoca? Então você ali, diante de uma criança inocente, você pode fazer algumas opções. Você pode dizer para ela sim, dá e sobra, né? E fazer a coisa como tem que ser feita. Você pode falar o seguinte: dá sim, é exatamente o valor dessa nota, porque é uma criança inocente que está ali, né? Então você pode fazer várias opções a partir dessa situação. O que esse autor explorava no livro? Ele diz o seguinte: olha, se você fala assim, olha, eu poderia vender essa pipoca a R$10 e ganhar R$7. Só que o que acontece? À medida que alguém descobrir que eu fiz isso, a minha reputação vai para o vinagre e eu vou ter problemas futuros com as minhas vendas. Então, por essa razão, ou seja, pensando em alguma outra coisa como consequência, que seria um malefício para o meu negócio, eu não vou fazer isso. Portanto, eu vou vender a pipoca pelo valor correto.
o autor fala o seguinte: quando você faz esse raciocínio, você não está fazendo o certo pelo que é certo. Você está fazendo alguma coisa por causa de outra coisa, que pode ser um benefício ou um malefício. E quando você pensa em fazer alguma coisa por um malefício ou um benefício, você já está usando de heteronomia e não de autonomia. Porque a autonomia deveria ser: vou fazer o certo porque é certo, independente se eu tenha ou não um benefício. Bonito isso, né, Renato? Bonito, bonito. É que essa autonomia que você diz, infelizmente, não é o que a gente vê, né? Exatamente, exatamente. Muitas vezes as pessoas se levam pelos seus instintos, desejos, pelo ganho, né, que ela enxerga ali naquela situação, o benefício que ela enxerga ali na situação, que às vezes é um benefício que até prejudica outras pessoas, mas ela enxerga para si um benefício, e ela acaba não sendo autônoma, né? Ela acaba sendo heteronômica. Por quê? Porque ela segue a sede, ela segue o instinto, ela cede a satisfação de um prazer que muitas vezes vai complicar a vida do bem-estar social do grupo, mas que ela individualmente pode até ter uma certa vantagem. Acho que é bom a gente pensar em sermos autônomos verdadeiramente e tentar avaliar o quanto somos heteronômicos no nosso dia a dia, né? Muito bom, bacana. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase não poderia ser diferente senão do próprio Immanuel Kant, que diz o seguinte: só serei livre se minha vontade for determinada de maneira autônoma, comandada por uma lei que eu mesmo me imponho. Olha, muito legal, hein? E é bem por aí mesmo. É no momento em que você realmente consegue equilibrar as ações, né, no sentido de não pensar coletivamente também, pelo que eu entendi que você falou, né, que tem tudo a ver com a questão da autonomia, né? Exatamente. Até a própria ideia, né, da filosofia kantiana é esta ideia, né, de um imperativo categórico, ou seja, faça aquilo que qualquer pessoa de bem faria naquela situação, né? Ou seja, faça o que é certo, não aquilo simplesmente que vai me trazer uma vantagem imediata ou individual, né? É isso aí. Bom, deixa seus contatos aqui para os nossos internautas e ouvintes, Emerson. O site é www.oineditoviavel.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então, uma ótima semana para você e até segunda-feira que vem com mais um momento O Inédito Viável. O Inédito Viável no Radar Paulista. É isso aí, momento no Radar Paulista. É isso aí. Vale. Ô, Emerson. Fala, Renato. O César tá perguntando aqui para você: a corrupção seria uma heteronomia? Total, Renato. Total, porque o corrupto, inclusive, Renato, quando ele aceita a corrupção, é porque ele enxerga um benefício individual, né? E esse benefício individual faz com que ele, inclusive, cometa o ato de corrupção que prejudica uma enormidade de pessoas na população. Veja só, um assaltante à mão armada que dá um tiro em alguém porque foi roubar um celular ou um tênis na esquina, é uma cena trágica, uma violência terrível com aquela vítima, com a família daquela vítima. Agora, um corrupto, Renato, que rouba dinheiro público e que por conta disso mata milhões de pessoas na fila de um hospital ou porque não tem um hospital, não tem a mesma repercussão na mídia ou na sociedade, né? Mas essa violência da corrupção, ela é muito mais forte, mata muito mais gente do que a violência da mão armada no semáforo. Portanto, sim, todo corrupto é um heteronômico, porque ele age puramente pelo instinto, puramente pela busca do seu prazer, da sua satisfação individual, em detrimento do coletivo. Tá certo, então respondido aí, né, César Carlos, aí a questão levantada para o Emerson W. Dias. Tá bom então, Emerson, valeu, até segunda-feira. Valeu, Renato, até segunda. Até.